Olha só, o Fluminense tem chances ainda de permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Vai ser muito difícil, muito complicado, mas eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Chega deixando o like, se inscrevendo no canal, habilitando a notificação. Tem um tempo que eu não passo por aqui em virtude aí das muitas transmissões que eu tenho feito, mas no momento que o Fluminense chega a 10 jogos sem vencer, acho que era importante passar por aqui para dar uma opinião, falar sobre, enfim, entendermos o que está acontecendo, se há soluções. Lembrando que esse é um vídeo que eu faço em parceria com a Estrela Bet, que é minha parceira de apostas. Você que não está cadastrado no melhor site de apostas do Brasil, pode usar o link que está na descrição do vídeo para se cadastrar e fazer parte da nossa comunidade por lá. Aqui, assim, por acaso tá a foto do Mano Menezes, que acaba sendo o cara que vai ter a responsabilidade de fazer desse time o time mais competitivo para sair da lanterna do campeonato e depois, aos pouquinhos, sair da zona de rebaixamento. O mais importante agora, na minha cabeça, é o Fluminense ter, de certa forma, paciência, porque você não consegue, com uma rodada e nem com duas, deixar a última colocação. Com duas, até pode, matematicamente, deixar a lanterna do campeonato, mas vai ser muito difícil. Virtude de jogos, o Fluminense está a 3 pontos, né? Do penúltimo colocado, que é o Atlético Goianiense. O Fluminense é um time que toma gols em todos os jogos. Tem 24 gols sofridos. É a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Tem só 12 gols marcados. O Fluminense é o segundo pior ataque. Só o Grêmio fez menos gols do que o Fluminense, só que o Grêmio tem menos jogos. O Grêmio fez duas partidas a menos do que o Fluminense. O Grêmio fez 10 gols, tomou 19. O Fluminense fez 12 gols, tomou 24. O Fluminense, o campeonato inteiro, é o pior visitante. Um empate, que foi esse último contra o Criciúma, e 7 derrotas. Fez 3 gols, sofreu 13. O Fluminense, como mandante, é o terceiro pior. Venceu só um jogo, que foi o Vasco, que agora já está bem distante na tabela de classificação. Enfim, eu tô aqui, por enquanto, só trazendo números, só falando o óbvio, para a gente poder analisar um pouquinho do que tem sido o time do Fluminense, tentar encontrar algumas soluções. O Fluminense já vai poder ter, a partir da próxima partida que fizer, o retorno do Thiago Silva, que obviamente é, né, um ganho significativo para o time do Fluminense. Então vamos, para iniciar a conversa aqui, eu peguei essa imagem, que eu acho que é uma imagem que a gente vai ter que ver do Fluminense nesse futuro imediato. Vai depender deles, dos jogadores. Assim, numa boa, o Mano Menezes ele pode chegar, pode dar um senso de organização, pode contribuir para o time ter um pouquinho mais de solidez defensiva, mas vai depender dos caras lá dentro de campo. Eles vão ter que se fechar, encontrar uma forma de jogar, encontrar uma forma novamente de fazer esse time vencer. Eu já acho que nos últimos 3 jogos, os 3 últimos sob o comando do Mano Menezes, o Fluminense ele foi um pouquinho... Jogo contra o Fortaleza não, né? Vou botar em 2 dos últimos 3 jogos. O Fluminense foi um pouquinho melhor. Contra o Internacional, teve bons momentos. Podia ter aberto o placar. Não abriu. E acabou, depois das substituições, caindo muito seu nível. Contra o Fortaleza, o jogo foi ruim. O Fluminense não jogou bem. E esse jogo último, contra o Criciúma, foi o melhor do período Mano Menezes. O Fluminense foi mais agressivo no primeiro tempo, foi mais time também no segundo tempo, só que, cara, quando você é o lanterna do campeonato, quando você não consegue ganhar confiança, você precisa sair na frente. Até porque o Fluminense toma gols todos os jogos. O Fluminense sofreu gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É inaceitável. E a quantidade de gols que o Fluminense toma na bola aérea é um negócio, assim, surreal. Nesse último jogo, especificamente, não foi na bola aérea, foi numa bola lançada. Ali, pra mim, houve um vacilo do Thiago Santos. Isso acabou custando muito caro pro Fluminense. A gente tá vendo aqui a escalação do Flu, né? Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Martinelli, André, Marquinhos, Ganso, Keno e John Kennedy. O John Arias vai jogar no final de semana, final da Copa América. E muito provavelmente já estará à disposição do Flu, não sei que exista alguma coisa diferente aí, pro próximo duelo do Fluminense. O Mano Menezes vai ter um período de 10 dias
tá? De 10 dias até o próximo jogo do Flu. Essa é a grande manchete que a gente tem do Fluminense para trazer. Se o time não joga tão bem, vai ter 10 dias, olha só. O próximo jogo seria contra o Atlético Paranaense. Esse jogo tá adiado, em virtude da Copa Sul-Americana. E aí vai ter o Cuiabá fora de casa no próximo dia 21 de julho. O que eu espero do Fluminense quando tiver a volta, né? E quando voltar a jogar? Certamente o John Arias já estará à disposição para esse jogo do próximo dia 21. Eu espero um Fluminense, repito, sólido, defensivo e contundente no ataque. O Fluminense o ano inteiro foi um time incompetente para fazer gols. E eu simulei aqui o que seria uma escalação ideal do Fluminense, que ele é muito difícil de ser feita porque o Fluminense não jogou bem o ano inteiro e a gente não sabe quem que vai sair, quem que não vai sair. Então, pra gente, lógico, o Fábio aqui não tem qualquer discussão. Samuel Xavier vive uma temporada. A gente tem que partir do pressuposto que todos estão vivendo temporada ruins. Todos os jogadores, tá? São pouquíssimos aqueles que estão se salvando. Então o Samuel Xavier, assim como todos, está numa péssima temporada. Mas eu ainda daria tempo e titularidade ao Samuel pela direita. Prefiro ele ao Guga e não gosto da invenção que o Mano certamente não vai fazer, que era colocar o Marquinhos na lateral direita. Thiago Silva estará à disposição, que consiga ser o zagueiro que o torcedor espera que ele seja, porque o desespero é imenso e o Fluminense vai precisar demais do Thiago Silva para poder ser o cara sólido na zaga, na saída de jogo, o líder que o time precisa emocionalmente também. Por mais que você venha dizer, o Thiago Silva é líder emocionalmente, sim. O Thiago Silva foi capitão em todos os times que passou. Capitão no Milan, capitão no PSG, capitão no Chelsea, capitão na seleção brasileira e foi super vencedor em todos esses times, em que pese não ter conquistado a Copa do Mundo com a seleção. Aqui, rapaziada, eu confesso que aqui eu não faço a mínima ideia. É lógico que o Felipe Melo bem, fisicamente, recuperado de lesão, seria ele o titular. Mas não dá pra jogar muitos minutos com o Thiago Silva e Felipe Melo na zaga. Provavelmente, a entrada... Aqui eu faço isso com o coração sangrando. Antônio Carlos ou Thiago Santos? Qual é a melhor opção? Felipe Andrade? Talvez seja, mas eu aqui, sem convicção nenhuma, colocaria Thiago Silva e Felipe Melo aí com convicção. Sem convicção seria Thiago Silva e Antônio Carlos. Porque o Thiago Santos vem de um jogo que ele falhou. E o Antônio Carlos, com sequência, de repente pode, enfim, justificar. Eu acho que o Marcelo, de todos os jogadores no ano, é aquele que tem tido um bom desempenho. O Marcelo tem feito gols, tem conseguido ser o principal criador das jogadas de ataque do Fluminense. Defensivamente, as questões do Marcelo, elas são de sempre, mas na balança, eu prefiro o Marcelo na lateral do que no meio. O Mano tá indicando que ele possa jogar em alguma outra função. Vamos ver se vai funcionar. Se o André permanecer no time e não for pro Fulham, por 30 milhões de euros, como vem sendo noticiado, André e Martinelli, aqui é sem invenção, gente. Aqui estamos falando de uma das grandes duplas de volantes do futebol brasileiro. Não é possível que esses caras não consigam sustentar o time do Fluminense e fazer uma boa defesa e uma boa construção. São eles. O time você vai ver que não muda. Como é que vai mudar? Ganso, desde a chegada do Mano, pra mim tem sido um dos bons destaques do Fluminense. Um dos bons destaques. Tem jogado bem, aparecido na frente pra finalizar. Tá até mais perto do ataque do que ele tava em vários momentos no trabalho do Fernando Diniz. Então, contra o Criciúma, por exemplo, teve puxeta, teve finalização, teve chegada próxima à grande área. Contra o Inter teve gol lá no meio da rua. Enfim, o Arias tem que voltar e tem que jogar bem. Tem que jogar bem. Ele estava sendo prejudicado pelo time do Fluminense, porque o time não jogava bem e ele também teve a queda de rendimento dele. O Marquinhos, que é um dos bons nomes aí da temporada, pode jogar pela esquerda ou pode jogar pela direita. Então aqui eu botei só os dois caras que vão compor as beiradas, mas eu acredito numa alternância muito grande de posicionamento. E no ataque, gente, por mais contraditório que possa soar, eu iria de John Kennedy. Porque eu acho que o Fluminense está precisando de potência. Ele não está demonstrando isso, nem ele nem o Cano. Mas
sabe, tem que dar uma injeção ali de cobrança, de ânimo. Tem que ser... O Cano não tá conseguindo nem se mexer direito. Assim, o cara vive de gols, não tá conseguindo fazer gols. O John Kennedy tá muito mal. O Cano tá muito... Aliás, os dois aqui estão muito mal. Então é difícil chegar e falar qual que teria que ser o titular. E também não acho que vai ser a solução o Cauã Elias. Né? O esquerdinho entrou, achei legal o moleque ter falado que tem que botar a rapaziada pra jogar. Eu digo o seguinte: o momento é de desespero pro Fluminense? Deveria ser de desespero, né? Porque o time não tá ainda conseguindo ganhar jogos. Se a gente pega aqui a lista de partidas do Fluminense, são 10 partidas sem vencer, cara. Empate com o Criciúma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 10 partidas sem vencer. Nessas 10 partidas teve um empate com o Juventude, um empate com o Internacional e um empate com o Criciúma, cara. É um negócio assim escandaloso. Matematicamente, a gente já tá falando de matematicamente uma situação improvável do Fluminense escapar. Mas eu não acho que seja... não tá decidido, não tá definido. O Fluminense precisa ter uma arrancada de 2, 3 vitórias seguidas, que parece também improvável agora, pra botar a cabeça pra fora d'água, olhar pro novo cenário. Eu vou repetir pra vocês. São 10 dias de trabalho do Mano Menezes. Vai ser o principal momento pra ele construir o trabalho dele no Fluminense. É agora. Não dá pra ficar pra depois. Eu não faria tantas mexidas em termos de nomes, mas em termos de ajustes, sim. Essa saída aqui com o André acaba virando muitas vezes uma saída de 3, abre os 2 zagueiros, né? Deixa eu botar aqui o mapê de novo. Abre os 2 zagueiros, o Thiago Silva, o Felipe Melo, o André vem aqui para trazer o jogo, espeta o Marcelo de um lado, espeta o Samuel Xavier, veio o Martinelli para ajudar a construir com o Ganso, tendo o Arias com a liberdade para se mexer por aqui, e os atacantes e lá na frente também buscando a mobilidade. Tem que ser agressivo, tem que ter senso de urgência, mas numa boa, durante o jogo, não pode ter desespero. Porque se houver desespero, aí, cara, você não vence, você perde e o time vai cair muito rápido, tá? O campeonato tá na metade, a primeira metade foi patética, foi esdrúxula, beirando o inacreditável o tão mal que o Fluminense jogou. Beiro inacreditável. Então, como eu falei, abre aqui, abre o Thiago, abre o Antônio, desce o André, sobe o Marcelo para jogar aqui numa segunda linha, já com o Martinelli, com o Samuel Xavier, Ganso, Arias e Marquinhos. Ganso menos se mexendo, mas Marquinhos, Arias e John Kennedy se mexendo lá na frente. Não acabou. Não acabou. O Fluminense vai ter aí... Eu vou colocar as próximas 8 rodadas para definir a sua vida no campeonato. Porque senão, dali para frente, vai ter que ser milagre. E aí? Você acha que dá para escapar? Acha que não dá? O Fluminense caiu? Dá para sobreviver? Quais mexidas você faria no time? Acho que o Fluminense montou um elenco grande, se vê agora, sem opções. Isso é inacreditável. Quis contratar, eu falei lá no início do ano, e não sou engenheiro de obra pronta não. Quem quiser pegar os meus vídeos aí, estão todos aqui catalogados no canal. Eu disse o seguinte: o Fluminense deu uma atacada, quase que um all-in nessa temporada. Já perdeu a mão. O Fluminense já perdeu a mão. A não ser que conquiste a Libertadores e permaneça na Série A. Aí a cartada vai ter dado certo. Mas com as opções que tomou, o Fluminense deu um all-in e perdeu a mão. Porque nenhum movimento que o Fluminense fez o aproximou do título ou o aproximaria dos títulos contra os principais concorrentes que a gente vê. Porque o investimento não é suficiente para bater de frente com o Palmeiras, pelo dinheiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético e com o Botafogo. Você teria que fazer isso no campo, na tática. O Fluminense perdeu o fio da meada. Agora vai ter que buscar nas próximas rodadas aí a sua sobrevivência na temporada. O que você acha? Dá? Não dá? Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Lembrando, esse vídeo é mais um vídeo que eu faço em parceria com a Estrela Bet. Você pode se cadastrar agora no site da Estrela Bet, no link que está aqui no vídeo. E lembrando sempre para fazer as suas apostas com muita responsabilidade. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive Brasileirão, Libertadores que vai voltar, Copa Sul-Americana,
Final da Euro, final da Copa América. Enfim, todos os jogos estão lá, todos os esportes estão lá pra você palpitar também, beleza? Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Valeu!